Nós somos do curso Cuiambá, Aldeia Vajota. Estamos aqui para falar sobre a fauna e flora terrestre do povo Tremembé, especificamente da Aldeia Vajota. E aí estamos aqui com o senhor Raimundão, secretário da escola, para falar um pouco sobre essa questão. Nós queríamos saber de você quais as estratégias podemos pensar para diminuir a destruição da fauna e da flora do nosso território. Mas é assim, boa tarde para vocês. Eu acho que uma das estratégias que eu acho que talvez dê certo é a questão da conscientização. Porque outra coisa a gente não pode fazer, né? Mas eu acho que conscientizar o povo, começando pela escola e depois na comunidade, fazer essa conscientização de não estar destruindo o que a gente ainda tem, eu acho que deve ser uma das estratégias para diminuir isso, né? Essa questão aí. Queria saber de você como poderíamos criar intimidade com a natureza a ponto de captar e receber dons necessários às curas do nosso povo. Hoje está meio complicado, porque se a gente vê o tempo hoje de cada um de nós, principalmente, que trabalha, e está muito atrelado à questão do trabalho em si, né? E eu acho que uma coisa que veio tirar essa acessibilidade da gente foi a tecnologia. Eu sei que a tecnologia ela é muito boa, mas por um lado ela tirou essa sensibilidade. A questão do crescimento econômico, muito bom, mas também tirou essa questão, porque hoje a gente não para mais para ouvir a natureza como antes. Antes, se um passarinho cantasse, a gente já sabia aquele passarinho estava cantando por quê. Tanto a gente sabia da hora pelo cante dele, como a gente sabia se ele estava adivinhando alguma coisa, se era de bom ou se era de ruim. Hoje está muito complicado, principalmente para os jovens. Não tem mais esse acesso à natureza como antes a gente tinha, porque era a vida da gente. Antes era a vida da gente. A gente vivia a natureza. Hoje não. Hoje é mais complicado. Hoje até as plantas tem muita gente que não conhece mais. Hoje se a gente for pegar um jovem e perguntar que planta é essa, por exemplo, não vai saber. Muitos não sabem que planta é essa. Então para isso é preciso que nós, hoje como formador de opinião, tentar colocar essa ideia na cabeça dos nossos jovens. E eu acho que a escola ela é uma ponte para que a gente possa fazer isso. Está trazendo nossos alunos realmente para conhecer e tentar convidar aqueles mais velhos que entendem mais, que sabem mais sobre a natureza, que conhecem mais a natureza. Tentar fazer com que esse jovem, e até nós mesmos, consiga identificar os sons da natureza, consiga ainda ter essa noção para poder conhecer cada planta, mesmo que não conheça toda, mas pelo menos aquela mais básica, para poder a gente estar fazendo uma garrafada, para a gente estar tirando uma casca para curar alguma doença. Então eu acho que uma das soluções para chegar aí é isso, é poder a gente ouvir mais a natureza, deixar mais as coisas que estão chegando aí de fora e se concentrar mais, ouvir mais ela, porque senão a gente não consegue, né? A gente não consegue. Na questão dos dons, o que você acha, no seu pensamento, no seu modo de ver, o que vem acontecendo que os nossos antepassados eles tinham os dons mais aflorados. O nosso jovem de hoje praticamente não vem se dando esse namoro entre ele e o dom. O que você acha, por que isso está ocorrendo?
Uma das coisas é a tecnologia. Essa tira demais. Você olha que hoje antigamente, nós criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, a vida da gente era na natureza. Hoje as crianças é deitado com o celular na mão. Então só isso aí já tira, por mais que ele tenha um dom, mas ele tira, começa a tirar, começa a esquecer aquilo. Nós não, antigamente, na nossa época meio que não existia isso. A gente tava caçando uma fruta, tava caçando um animal pra gente abater, pra gente comer, tava pescando, tava tomando banho na lagoa, e tudo isso, a vida da gente era como se fosse uma caminhada, né? E a gente conseguia observar essa natureza. Então o dom da gente aflorava. Hoje não tem como por conta disso, né? Muita situação. A própria natureza, ela nos ajudava a desenvolver o dom, né? Com certeza. Com certeza. Coisa que hoje, talvez até, além da tecnologia, talvez até também o porquê, né, a gente não tem mais a nossa flora, né? A nossa fauna deixou de existir. Talvez por conta disso a gente venha perdendo aí os dons a qual estão florados no meio do nosso povo. E hoje acabou-se as matas, acabou-se os animais, acabou-se, então praticamente os dons que saíam dali vão se acabar junto, né? Porque assim, era isso que eu também ia falar, porque muitas plantas que aqui na aldeia da Vajota tinha, que a gente poderia estar usando para fazer um remédio, para utilizar ela, não tem mais, acabou. Nem só isso, né? Mas uma planta aqui que tinha muito, que a gente tanto servia para a gente comer a fruta dela, quanto servia para a gente fazer armadilha. A maraçandu, por exemplo, tanto a fruta era boa, quanto a gente pegava o leite dela e pregava em outra planta para os passarinhos, onde a gente via que os pássaros eles assentavam mais em algum pau, a gente pegava aquele leite, botava lá e eles grudavam. Então uma planta dessa daí tinha N coisas que servia, né? Hoje a gente não tem mais ela. O que acontece é que tem esse pedacinho aqui que realmente ainda dá para a gente encontrar alguma planta que talvez sirva de remédio, né? Mas não era como antigamente. Não era como antigamente. E uma das questões realmente é essa. A gente não vive mais a natureza como a gente vivia antes. Antes, o ser humano, nós e a natureza eram como se fosse um só. Porque era dela que a gente tirava tudo. Hoje está aí. A tecnologia tomando de conta. Dando continuidade à nossa entrevista, hoje estamos aqui com a dona Lúcia, também para falar sobre a fauna e a flora Tremembé, né, especificamente da nossa aldeia Vajota. E aí, gostaria de primeiramente agradecê-la por se disponibilizar a estar conversando com a gente. E passar aqui a palavra para o Julián de modo de fazer as perguntas relacionadas ao tema. Boa tarde. É assim, dona Lúcia. Popular, minha mãe, né? Nós sabemos que antigamente, aqui na nossa comunidade, no seu tempo de jovem, a nossa fauna ela era completamente diferente do que está hoje, né? Por vários aspectos, tanto as plantas medicinais quanto na questão dos animais. Então a gente queria saber assim de você, quais eram as plantas que existiam aqui antigamente, as plantas medicinais que vocês usavam no dia a dia de vocês, que hoje não existe mais. E qual a importância dessas plantas na medicina tradicional do povo Tremembé e específico da aldeia Vajota? Muitas plantas que existiam e não existem mais. São muitas.
mostarda, a erva doce. Essas eram uma das plantas que a gente plantava e hoje a gente não planta. E essas outras era a natureza mesmo. Era na natureza que tinha, nos nossos matos que tinha. A jurubeba, o moxó, a almexa e a catingueira, que tinha muitos pau grosso mesmo, que a casca, quanto mais a casca é grossa, ela hoje só tem o ramimé. Tem o brói. O cajueiro brabo, que hoje não tem mais. Elas não existem mais porque nós não tem mais o mato. Foi invadido, né? E aí o pessoal destruiu as matas e por causa disso não tem mais estes matos que a gente fazia o remédio. O milome aqui a gente tinha uma dor, não tem mais. O juá. E o juá aqui, ele servia de tudo. O juá, ele era uma planta que ele servia de tudo. Servia até de sabão. Ele servia de pasta. Ele servia de remédio para curar ferida. E aqui era uma das plantas que a gente usava demais. O juá era uma mata que tinha ali assim, era uma mata de juá. E hoje a gente caça um pé de juá para fazer um remédio e não tem mais. Não tem mais. Você quer ter um dente conservado? Largue a boca com juá. Ferida, passar a ferida. Para lavar a roupa fica tão alta. E hoje não tem mais. E aí são essas das plantas. E a gente hoje não tem mais. E tinha tudo e muito mais. Aqui na Vaiota era uma das comunidades que tinha mais mato para a gente fazer remédio. Era aqui, porque a gente tinha muito mato e tinha muita planta. E aí dessas plantas a gente tirava a raiz, e tirava a casca, e tirava a flor, e tirava a folha, e de tudo isso a gente fazia o remédio. Fazia o lambedor, fazia o chá, fazia a garrafada, fazia o chá, fazia tudo isso. Tem até a aceite de candeia, que antes era um pau muito que servia para fazer remédio, que hoje também não tem mais. Aceite de candeia, a pepaconha, a angelca, a manjerioba. A manjerioba por este tempo era uma mata de manjerioba que servia para tanta coisa que hoje a gente não vê mais um pé de manjerioba. Diante disso, diante dessas plantas que você citou aí o nome, além dessas a gente sabe que tem muitas a qual não foi falada, mencionada aqui, né? Mas além dessas plantas aí, que foi mencionado, no seu pensamento, no seu modo de ver, o que nós poderíamos estar fazendo para a gente estar tentando trabalhar nesse processo de recuperação dessas plantas aqui na nossa aldeia? Primeiro, né, precisa de se organizar. Primeiro precisa de uma organização. E depois, né, também precisa da terra para poder plantar. Porque para fazer isso tinha que ter uma plantagem, né? Plantar essas plantas que não tem. Porque antes não era plantada, antes era a natureza, era a mata. Era que nascia, era a natureza. Mas chegou a do fogo e destruiu tudo, né? Acabou com o nosso mato. E hoje, para fazer isso daí, precisa disso. Nós precisamos da terra, precisa de uma organização, precisa de apoio para poder fazer isso. Porque mesmo que vocês
arrumasse, se organizasse e arrumasse umas mudas, umas coisas para plantar. Mas eu plantar de onde? Nós não temos a terra para plantar isso. Ninguém tem a terra onde plantar. Mas para fazer isso, só se fosse desse jeito, né? Se organizar, tinha que arrumar essa terra não sei aonde e arrumar as mudas e plantar. Porque junto faz a força, né? No seu pensamento, no seu modo de ver, a forma que se daria da gente estar na reconstrução dessa vegetação das nossas plantas medicinais é se reservar um local e ali fazer um reflorestamento, né, o povo, como se fosse um projeto, né, um projetozinho das plantas medicinais, e o povo junto tentarem manter, né, não tá destruindo. De outra forma, no seu modo de ver, assim não teria outra forma, não, além dessa, mais um aí para ver se dava certo. Não, porque eu não sei, né? Porque assim, para plantar, porque essas plantas, elas são tudo planta grande. Elas são as plantas que elas são crescidas. E para isso elas precisam de muita terra, né? Elas precisam ter uma terra grande para fazer isso. Porque quando elas crescem, elas ficam bem grandes. Essas plantas são muito grandes. E aí, mesmo que conseguisse arrumar umas mudas, vamos plantar onde? A não ser também, né, se quem tivesse um quintal, pois então vamos arrumar um bocado de muda dessa medicina, desses paus que servem de medicina, e vamos plantar nos quintal, cada um planta um pé, um, dois. Mas no caso nem dá certo sempre, porque é nos quintal que o povo planta o feijão, planta o milho, planta a roça, e quando vão plantar tem que cortar o que tem. Se tem um pé de cajueiro, corta, desgaia tudo para poder plantar isso daí, porque os quintais são pequenos. Não tem como plantar. Eu, por enquanto, eu não sei não se tem não. Aqui na Vajota, eu não vejo não, porque todo mundo só tem um quintalzinho desse tamanho que são de plantar tudo. É arrancando, plantando, assim é o que faz. Aí o que é que tem para fazer no outro canto? Porque quem é a pessoa aqui na Vajota que tem um pedaço de terra acolá reservado que não planta nada, que pode fazer isso? Porque para fazer isso tem que ser isso, um projeto feito para tirar um pedaço de terra para plantar essas plantas medicinais, essas plantas que servem de remédio. Porque se não for, não tem como não. Porque é isso que eu estou dizendo antes. Essas plantas antes não era a gente que plantava, era na mata, nascia, era da natureza. Era lá que nascia. E a gente pegava o mato e ia te caçar nas matas. Era lá que a gente caçava a raiz, a folha, a casca, a flor, o leite. Tudo isso a gente precisava e a gente ia buscar no mato. E não era a gente que plantava, não era um cercado, não era não, era lá no mato mesmo, na natureza. E que foi lá, né, que é onde a firma destruiu, né? Eu acho que poderia ter jeito se a gente conseguisse a nossa terra de volta, né? E daí tinha aonde a gente reflorestar, né, lá, porque aí tinha terra, né? Se a gente demarcasse a terra, que a terra ficasse aí, tinha como tirar um pedaço para fazer isso. Mas, por enquanto, até naquele dia, isso já foi conversado, para fazer isso, não foi? Você não se lembra, não? Foi conversado para fazer isso, plantar, até a eólica, né? Queria fazer, e a gente não aceitou, porque não tem aonde botar essas mudas. Não tem. Nós também, além das plantas medicinais, que a gente está conversando com você a respeito da fauna e a flora, né? A gente também queria saber de você quais eram os animais que vocês usavam
também na cura, né? Na cura medicinal do povo Tremembé. Então, quais são os animais que você aponta como essencial na cura do nosso povo? A gente, quase todo animal, a gente tinha uma coisa que servia, né, de remédio. Era de quase tudo. A gente, nós vivíamos mesmo, era disso. Era do animal, era da mata, era das plantas, pequena planta que a gente plantava, era dos pássaros. A gente vivia, era disso mesmo. Tinha que, ainda tem, muito pouco hoje, né? A gente quase não vê, mas ainda tem, né? O tejo, o caçapo também, tinha o jacaré, tinha a uruanã, que hoje acho que chama com outro nome, mas nós conhecíamos como a uruanã, e também o cago, o jacu, tudo isso servia de remédio, né? O gado também tem uma coisa nele que serve de remédio, além da comida. Animal, né? Jumento também tem uma coisa que também serve de remédio. Hoje nem existe mais, né? Hoje não faz. Mas hoje, se a gente disser o que da jumenta serve de remédio, o povo é capaz até de morrer, né? Porque Deus defenda e de tomar, né? Mas que tem, a gente tinha o remédio de tudo isso daí. E aí tem, além disso, né? Tem os passarinhos, né? Que também a gente também sabe o que eles... Os passarinhos até avisam, né? Os passarinhos tem até coisa que avisam. A gente tinha a visão do que eles faziam, né? A gente tinha aquela base também, o remédio também. E também tem os animais também que servem de remédio, mas para alertar uma doença que a gente tem, já para a gente não comer, né? Também já tem os animais também que a gente também já tinha a experiência, aí era de não comer, que já fazia mal, que tivesse doente, aquela doença aparecia. E que hoje essas coisas não tem mais, né? Não tem mais, porque o uruanã hoje, né, nem para pegar mais a uruanã, que se pegar é até processado, né? Aí o cago, a gente não vê mais nem falar em cago. Acho que nem tem mais cago. E o jacaré, a gente só vê lá no Canindé para servir de enfim. Também não tem mais. Também servia muito de remédio para o jacaré. E o tejo, né? O tejo é o couro, é a gordura, é o camaleão também. Tudo isso serve de remédio. E que hoje nem tem. A gente hoje está dizendo que ainda tem o camaleão, que tem o tejo, mas mesmo cadê, né? Tem mesmo que remar nada disso. E como também, né? Tem a galinha, que ainda nós tem o pato. E tudo isso serve de remédio, que a gente não usa, serve de remédio, tem as coisas que servem de remédio. E aí aquela medicina que a gente usava, que hoje não usa mais, aí a gente só parte para o médico, né? Só parte para o hospital, só parte para o comprimido, que é aonde nós estamos hoje completo de doença, né? É por causa disso daí. Colegas, mas eu fiquei com uma curiosidade em saber quando você falou do remédio aí que vocês usavam na época de vocês, da jumenta, né? Porque assim, eu já tinha ouvido falar no bocado desses animais que você usou aí, que tinha a serventia na medicina tradicional. Mas da jumenta, o que usavam eu ainda não tinha ouvido falar, né? Aí eu queria que você explicasse aqui para nós o que se usa desse animal e para que a serventia cura o que em nós quanto ser humano. Leite da jumenta, ela cura tosse brava.
tossa braba, que depois que apareceu essas equipes de saúde, graças a Deus, não tem mais não. Tem umas tossinhas ré, mas que antes tinha muito. Tossa braba, era quase todos os anos tinha a tossa braba. Quem pega tossa braba é cermês de tosse braba mesmo, que dá agonia, que desmaia, que a gente que morre. E aí o que curava era o leite da jumenta. Aí a pessoa tirava, né, aquele leite da jumenta e bebia. Para não morrer, mas que tinha que ser os 6 meses. Os 6 meses era a cura do leite, era para amenizar, era para a pessoa ficar forte, para aguentar os 6 meses. Mas esse leite dessa jumenta, é qualquer jumenta dependente da cor, ou tem assim uma cor específica para que venha a servir na cura dessa tosse? É a jumenta preta. Por isso que é difícil, porque ainda tinha que ter a cor da jumenta. É preta. É a jumenta preta. Só servia se fosse da jumenta preta. É a mesma coisa da galinha, né? Olha, tem o ovo da galinha, o pessoal diz assim. O ovo da galinha serve para puxar. Serve, mas é se for da galinha preta. Galinha preta que não tem nenhum nada de outra cor. E é o primeiro ovo. Pode pegar o primeiro ovo da galinha preta e fazer um remédio para puxar e acaba. O bate-putá, né? Vocês sabem o que é bate-putá? Aquele bate-putá, a gente pegava o bate-putá e fazia o óleo para torrar. Torrar para fazer comida para a gente comer. Comida para a gente comer. E seria de remédio. Para todo tipo de remédio. Para fazer descarga, né? A gente não toma remédio para fazer larragem. Aí, para isso daí, para gripe, para engordar, para todo tipo de doença, pode bate-putá, dor de garganta, e aí fazer macarrão. A manjerioba, que vocês nem sabem. Você sabe o que é manjerioba? Aquela manjerioba ali, hoje as mulheres tudo desmanteladas, né? Eu passei não sei quantos tem, eu não estou mais pegando, não sei o que tem, não é assim? A manjerioba pode pegar aquela sementinha dela ali e fazer o remédio. Agora tem um jeito de fazer, né? E pronto, a jeito é tudo. A folha da manjerioba serve de remédio, agora é para tirar as mazelas, né? A folha é para tirar as mazelas. E a raiz é para fazer a garrafada e a semente é para fazer a garrafada. Agora cada um tem o seu jeito de fazer, né? E que hoje cadê mais pé de manjerioba? Tem mais. Aí vocês têm que aprender, que é para vocês ensinarem os alunos de vocês. Não, vocês vão para a sala de aula, aí vocês são professores de medicina, são professores de não sei o que, se o aluno perguntar, né, com certeza. Encerrando essa entrevista, né, agradecemos a dona Lúcia, né, pela contribuição que ela deu nos seus conhecimentos tradicional, e também o Raimundão, né, que falou um pouco sobre a fauna. E esperamos que esse trabalho, né, nós contribuímos com alguma coisa, né, de registro para as futuras gerações que virão.